A paz do Senhor, mulheres com propósito. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra da parte do Senhor com todas de vocês. E eu estou passando aqui para deixar, para a gente fazer mais uma série aí do quadro que a gente está fazendo, Mulheres com Princípios, Mulheres de Princípios, E a gente está fazendo esse quadro baseado nesse livro aqui do Tiago Brunier, que se chama Princípios Milenares, E eu estou lendo esse livro pela segunda vez, como eu já disse. É um livro muito interessante e para nós mulheres, que queremos vencer, que queremos cumprir o nosso propósito, na presença de Deus, a gente precisa ser uma mulher de princípio, uma mulher que cumpre princípios, que anda nos princípios do Senhor, porque os princípios são leis espirituais, E se a gente quebra, se a gente desobedece, se a gente anda fora dessas leis, a gente paga um preço muito grande, Hoje a gente vai falar sobre o que o Tiago Brunier fala aqui no capítulo 4, que é o princípio da escuta. Ele fala a lei espiritual que dá destino. E aí ele usa uma frase que está escrita no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir. Então, ouvir é muito importante, porque a nossa fé, aquilo que a gente vai dar credibilidade vem por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente escuta. E aí ele fala aqui na página 121 do livro, ele fala assim, ouvir é uma qualidade dos vencedores. E eu tenho aprendido, na minha caminhada, o quão importante é a gente ouvir. Ouvir conselhos, tanto ouvir conselhos de pessoas experientes, ouvir as experiências, das pessoas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais experientes, tanto as mais velhas, quanto aquelas que não são velhas, porém têm mais experiência do que eu em algo. E eu tenho visto quão importante é ouvir. E também tenho passado assim por um refinamento dessa parte de ouvir, porque até um tempo atrás eu era uma pessoa que tinha dificuldade de parar para ouvir pessoas mais experientes, para parar para ouvir conselhos, Eu tinha muito aquela impulsividade no agir do meu próprio jeito, não ter aquela humildade, porque para você ouvir, você precisa ter humildade até para ouvir, Porque às vezes a gente tem aquele orgulho de achar que o jeito que a gente pensa tá certo, o jeito que a gente faz tá certo. Então, pela nossa capacidade, pela nossa experiência, a gente não precisa ouvir. A gente às vezes tem essa soberba dentro do nosso coração, às vezes até mesmo sem a gente perceber. E eu precisei, e ainda tô nesse processo de refinar muito a minha escuta, porque eu tenho aprendido quão importante é a gente ouvir. Ouvir as pessoas, porque às vezes tem pessoas... Às vezes não sempre tem pessoas ao nosso redor que tem mais a oferecer do que nós, que tem mais experiência, que tem mais... ele fala muito sobre isso, Ouvir pessoas experientes, ouvir pessoas que têm experiência ou que já venceram naquilo que você está tentando vencer. Isso é muito importante, isso te ajuda, isso te dá um destino, Na multidão de conselhos a sabedoria, está escrito lá em Provérbios, Então a gente precisa ter essa, como eu vou dizer assim, essa maturidade de parar para ouvir as pessoas certas, Então ouvir é importante tanto na parte de você ouvir conselhos, como na parte de você apurar a tua escuta acerca de tudo que acontece ao seu redor. Nossa, como eu tenho aprendido quanto é importante a gente apurar a nossa escuta. Eu já falei isso aqui outras vezes, Eu e minha esposa, a gente tem conversado sobre isso, acerca de como é importante a gente sempre ouvir os dois lados de uma história, nunca comprar o primeiro lado, a primeira história logo de cara. Ouvir é muito importante. Eu acho interessante que tem uma parte aqui no livro que ele fala, eu vou procurar aqui, tá na página 126, que ele fala assim, se você já captou a importância suprema de ouvir, precisa anotar que escutar certo e por completo é fundamental. Aí mais em cima ele fala, ouvir errado é pior do que não ouvir. Então assim, escutar certo e por completo é de suprema importância.
Porque às vezes a gente escuta uma história e a gente interpreta ela do nosso jeito. Então a gente precisa saber a história completa e ouvi-la corretamente, né? Ouvir o ponto de vista de alguém. Eu tive uma experiência ontem, né? Que eu recebi uma notícia, vi uma notícia na internet sobre uma pessoa, né? E eu fiquei um pouco desapontada porque eu já tinha conversado com aquela pessoa algo sobre aquele evento, né? Era acerca de um evento. E quando eu vi aquela notícia na internet, era algo totalmente contrário do que eu tinha conversado com aquela pessoa. E eu me senti um pouco lesada, prejudicada. Mas eu ainda não tinha escutado o que a pessoa tinha a dizer. Mas dentro do meu coração eu já tinha criado ali uma definição para aquela situação, né? Mas aí eu mandei uma mensagem para aquela pessoa ali, perguntando, né, o que tinha acontecido, por que a situação estava daquele jeito. E aí no dia seguinte essa pessoa entrou em contato comigo. E aí a pessoa me explicou toda a situação, e aí eu pude compreender, eu parei para ouvir atentamente o que aquela pessoa tinha a dizer. E aí então eu pude compreender a situação e desfazer aquela definição errada que eu tinha colocado dentro do meu coração. Então, assim, foi importante eu entrar em contato com aquela pessoa, estabelecer um contato com ela, para eu poder tirar aquela definição que estava dentro de mim. Porque se eu não tivesse mandado uma mensagem para ela perguntar, falando o que houve, o que aconteceu, já havia conversado com você acerca de algo e agora eu estou vendo uma outra coisa acontecendo, e aquela pessoa me explicou tudo o que estava acontecendo, ou seja, eu precisei me colocar à disposição para ouvir. Então, assim, ouvir correto, você parar para ouvir, você parar para deixar as pessoas se expressarem, isso é muito importante. Quando a gente tem um hábito muito de falar e não para escutar, a gente geralmente vai tomar decisões erradas, a gente vai criar definições erradas dentro da nossa mente, e às vezes a gente cria algo dentro da nossa mente e a gente já passa aquilo adiante, sendo que a gente não parou para escutar, sendo que a gente não parou para ouvir. E ouvir é muito importante. Tanto quanto você falar na hora certa, é você ouvir o que as pessoas têm a dizer. Você ouvir correto, ouvir as pessoas certas, né? Isso é muito importante. Ouvir conselhos é bom, mas você precisa selecionar as pessoas corretas que você vai ouvir, né? Ele fala muito disso aqui no livro, acerca de você ouvir as pessoas que te amam, que você sabe que te amam, geralmente o teu cônjuge, né? Os seus pais, pessoas que você sabe que te amam, então elas vão falar coisas que é para o teu bem, né? E essas pessoas que nos amam, geralmente elas veem coisas que a gente não vê, então é muito importante a gente dar ouvido, né? As pessoas que estão ao nosso redor ali, que nos amam de verdade. É importante também ouvir, ele fala de você ouvir pessoas que têm mais experiência, de você ter mentores naquela área que você quer vencer, que você quer desenvolver, pessoas experientes, né? É muito importante. Então, assim, a gente precisa ter essa humildade, né? Essa humildade de parar para escutar, para ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer, ouvir o lado de cada pessoa, o lado de cada história. Cada história tem um lado, né? A gente nunca pode comprar, geralmente a gente quer comprar o lado da história que a gente mais se identifica. Se for um lado que a gente se identifica, a gente já quer comprar de cara. Isso não é bom. Então a gente precisa parar, sentar e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Às vezes a gente cria, né, assim, uma percepção, uma definição de alguém ou de uma situação tão rápido assim. Logo a gente analisa, logo a gente já cria um conceito sobre aquilo, né? E uma coisa que o Espírito Santo tem me ensinado é que antes de propagar aquele conceito que eu já criei dentro da minha mente, eu preciso primeiro esperar, dar um tempo para poder ouvir o que vai ser dito, o que as pessoas vão dizer acerca daquela situação, antes de propagar o conceito, porque eu já passei por isso muitas vezes, de ver algo, criar um conceito dentro da minha mente, e aí eu já comentar aquele conceito com alguém. Olha, eu vi isso, provavelmente está acontecendo isso, e depois lá na frente eu ter a oportunidade de ouvir pessoas que estavam participantes daquela situação e ver que aquele meu conceito estava totalmente errado. Por quê? Porque eu criei um conceito em cima daquilo que eu vi,
mas eu ainda não tinha escutado ninguém que estava envolvido naquele caso. Você tá entendendo? Então, assim, eu tô aprendendo a ver e calar. A ver e calar. Até que eu tenha a oportunidade de ouvir quem realmente está dentro da situação, que pode falar assim com propriedade acerca daquilo ali. Aí eu vou ter o conceito certo, e não o meu conceito. E não a minha verdade. Aí eu vou ter a verdade, não a minha verdade. Né? Porque a gente precisa andar na verdade, não na nossa verdade. A verdade mesmo, a verdade de verdade. E isso tudo requer muita humildade, né? Muita humildade, muita humildade. Eu tô aprendendo assim a pedir mais opinião, né? As pessoas que estão junto comigo, que estão trabalhando comigo. O que você acha, fulano? Você acha que desse jeito vai dar certo? Qual a tua opinião sobre isso, né? Porque eu tinha muito daquilo de, como eu sou uma pessoa muito objetiva, né? Colérica, prática, eu quero resolver tudo logo. Então, assim, eu acho que os meus pensamentos, as minhas ideias são muito boas, então eu já vou fazendo, resolvendo, e às vezes não, às vezes outras pessoas têm ideias melhores, às vezes é aquilo que a pessoa que está trabalhando comigo pensa, às vezes vai complementar aquilo que eu estou pensando, ou vai ser ainda melhor do que aquilo que eu estou pensando, porque a gente precisa aprender a ter a humildade de entender que há pessoas melhores que nós, né, nesse mundo. Há pessoas melhores que nós, há pessoas do nosso lado com boas ideias, né, que podem somar, que podem ajudar, mas para a gente entender isso tudo, a gente precisa ouvir, precisa apurar, né, a habilidade de escutar. Se você é uma mulher que trabalha com liderança, principalmente para você que trabalha com liderança, você refinar a tua escuta é muito importante, principalmente para você criar um bom ambiente de convívio com as pessoas que você lidera. Né? E você precisa refinar essa parte da escuta, passar a ouvir mais as pessoas. Ouvir o que as pessoas têm a dizer. Né? As pessoas gostam muito de se sentir ouvidas. Então a gente precisa trabalhar isso na nossa vida enquanto líderes, né? Enquanto pessoas que estão à frente de trabalho. Você sentar para escutar as pessoas é muito importante. Então, essa é a palavra, né, que o Senhor colocou aí no meu coração acerca desse livro que eu estou lendo, tá? Eu estou lendo de novo, né, porque eu tenho esse mistério, né? Eu sempre leio um livro e depois de um tempo o Senhor me incomoda para ler aquele livro de novo, porque eu sempre depois vivo situações onde eu preciso colocar em prática coisas que eu aprendi naquele livro. Então, quando eu estou vivendo aquela situação, eu já pego aquele livro, né? O último que eu reli antes dele foi Mulheres com Espadas. Eu até fiz também uma série aí no canal, depois se você quiser assistir. Eu gravei alguns vídeos falando um pouco sobre esse livro da Lisa Beverly e agora eu estou relendo esse aqui, né? Dos princípios milenares, porque Deus tem falado muito comigo acerca de amadurecimento, acerca de posicionamento para viver um novo tempo no Senhor. E quando Deus tem algo para nós, assim, um propósito mesmo forte, grande, que a gente precisa se posicionar, a gente precisa cumprir princípios para não perder batalha. Amém? Então que você possa aí ser uma mulher de princípios, que você possa colocar em prática aí o princípio da escuta, refinar essa escuta, amém? Colocar um filtrozinho nos seus ouvidos aí para você escutar aquilo que realmente deve e aquilo que realmente tem importância para você, para a tua vida e para o teu ministério, amém? Então que você possa ficar com essa palavra e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.